assegurar a plena igualdade de direitos e assistência jurídica integral e gratuita para todos que não possuam condições. Esta é a missão principal da Defensoria Pública do Estado. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos saber mais sobre a função e o trabalho desse órgão. Para isso, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o Defensor Público-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. É um prazer. Como que no dia a dia, no cotidiano, vocês da Defensoria colocam em prática esse princípio, essa missão principal de garantir a defesa, a assessoria jurídica gratuita? Bom, como a Constituição preconiza, a Constituição de 1988, diferente das outras constituições, ela aprofundou na questão da assistência prestada pela Defensoria Pública. Em 1988, o legislador conferiu que a Defensoria Pública, como uma instituição permanente e autônoma, ela leva orientação, assistência jurídica, ou seja, vai além da mera assistência judiciária, ou seja, a Defensoria Pública ela passa a ser um órgão que tem uma finalidade muito maior do que apenas demandar judicialmente. Então, desde uma orientação jurídica até, caso seja necessário, a ação judicial. Então, é um papel, um leque mais ampliado. E isso não é só naqueles eventos como mutirões que acontecem em praça pública ou nos bairros. Durante o ano todo, de segunda a sexta, vocês têm postos fixos de atendimento, e aí não só em Cuiabá, como no estado, praticamente em parte dos municípios, dos 141 municípios. Isso. A Defensoria Pública, como ela tem esse leque muito amplo, a questão dos mutirões ela passa a ser uma política institucional. Nós, então, implantamos aqui no município, na comarca de Cuiabá, este ano, iniciamos esses atendimentos nos bairros. Então, como eu disse, é uma política, até mesmo porque, pela nossa lei orgânica nacional, a Defensoria Pública, antes dela demandar judicialmente, ela tem que esgotar todos os mecanismos, desde uma orientação jurídica, né, até mesmo a resolver aquela demanda pela via extrajudicial. Então, o que nós estamos fazendo com esses mutirões é fazer valer aquilo que já a nossa lei preconiza. Ou seja, vocês atuam mais ou menos igual o PROCON faz, igual a própria Justiça, o Poder Judiciário tem feito hoje. Tenta-se um acordo, tenta-se resolver administrativamente, não obtendo esse êxito, aí parte-se para o processo judicial. É isso que vocês fazem? É, mais ou menos isso, até porque a demanda judicial, ela leva muito tempo e não raras vezes as partes envolvidas não saem satisfeitas com aquela decisão. Então, o que nós estamos querendo é que as pessoas que nos procuram, elas tenham as suas demandas resolvidas e de uma forma mais rápida. Quando vocês começaram a atuar, o senhor falou aí da Constituição Federal de 88, muita gente achava que era só pessoas carentes ou assalariadas que deveriam procurar a assessoria jurídica gratuita da Defensoria Pública. Hoje já mostra-se que não é isso. Quem que pode, então, depender do serviço de vocês? Não, a Defensoria Pública ela é voltada para as pessoas carentes. Nós temos um parâmetro de atendimento. Na área civil, né, que absorve uma grande demanda, só podem ser atendidas aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos de renda pessoal ou até 5 salários mínimos de renda familiar. Na área criminal, isso já muda um pouco, uma vez que a defesa ela é fundamental no processo. Então, se o réu não tem um advogado constituído, o defensor público, obrigatoriamente, ele deve atuar independente da faixa de renda daquela pessoa. Então, depende de cada situação, mas o perfil do nosso assistido são as pessoas carentes que não têm condições de pagar um advogado. Mas vamos imaginar uma situação, a pessoa tem uma renda aí de 10 salários mínimos, em torno aí de R$8.000, mas ele, por exemplo, já está num terceiro casamento e paga pensão alimentícia de outros 2, ou foi apenado aí com uma pena alternativa, tem algum gasto junto à justiça e sobra para ele aí menos de que um salário mínimo desses 8 mil que ele ganha por mês. Ele pode procurar a defensoria para ter essa assessoria jurídica gratuita? É por isso, Antônio Carlos, que a lei ela não estabelece um critério objetivo. Ela deixa a cargo do defensor público analisar cada situação, como você mencionou. Existem casos em que a pessoa pode até ter uma renda superior a 3 salários mínimos, mas ela está toda comprometida e isso não possibilita com que ela arque com as despesas de um processo ou de um advogado. Então, aí cabe ao defensor público fazer a valoração daquela situação. E nós estamos falando aí, nesse momento, de defesa individual, mas vocês atuam também coletivamente, tanto que a Defensoria tem os núcleos. Eu queria que o senhor citasse exemplo de algum desses núcleos e o resultado, os trabalhos que já foram realizados aqui em Mato Grosso. Bom, na área coletiva, isso foi realmente um avanço
que o legislador conferiu à Defensoria Pública. Então, nós vimos atuando, por exemplo, na questão da regularização fundiária, que são ações, né, e que envolvem um grande número de pessoas, de famílias. Mas a Defensoria Pública, hoje, como legitimada ativa nas questões coletivas, para ingressar com as chamadas ações civis públicas, então ela pode, havendo ali um grupo de pessoas que serão beneficiadas, que são pessoas carentes, então a Defensoria Pública, ela atuará nessa questão. Então, passa, como eu falei, na questão da regularização fundiária, na questão de infraestrutura dos bairros, iluminação pública, creches, escolas, enfim, aonde houver o interesse coletivo e pessoas, ou grupo de pessoas carentes, a Defensoria Pública estará lá apta a atuar. Apesar da Defensoria Pública em nível de Brasil constar da Constituição de 1988, aqui em Mato Grosso, ela começou a ser implantada em torno ali de 1995. Apesar do atraso de 7 anos, aqui o Estado foi pioneiro em relação a outros estados brasileiros, como até São Paulo. De lá para cá, nesses 20 anos, e o senhor e os seus antecessores no cargo sempre lutaram aí por melhores orçamentos junto ao Poder Executivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, em que patamar vocês estão hoje, qual que é a projeção para 2016 e como que vocês aplicam esse dinheiro. Bom, a Defensoria iniciou efetivamente os trabalhos em Mato Grosso em 1999, em fevereiro de 99. Então já se passaram 16 anos. Naquele ano, nós éramos apenas 24 defensores públicos. Hoje, nós já temos um quadro de 181 defensores públicos e com vistas à realização já de um próximo concurso público. Então, a Defensoria Pública experimentou nesses 16 anos um aumento no nosso Estado. Agora, é claro que nós precisamos avançar porque as demandas também cresceram, a população aumentou, a população carente também, até porque com o conhecimento dos seus direitos, elas passam a procurar mais. Então, a Defensoria Pública, à medida que ela leva o seu trabalho, ela passa a ser conhecida, então as pessoas vão nos procurar. E isso faz com que nós precisamos, então, a cada ano, estar implementando novas ações, como é o caso da Defensoria Pública nos bairros. Então, isso necessita, né, faz a necessidade de nós termos um orçamento que contemple todas essas ações. Qual que é o orçamento atual de 2015, a projeção que deve ser votado para 2016 e qual que seria o necessário? Hoje nós temos um orçamento de 2015 sendo executado na ordem de 98 milhões. Para 2016, ainda a lei orgânica está em tramitação na Assembleia Legislativa, o que nós temos assegurado são 122 milhões e estamos naturalmente trabalhando para que o ano que vem, com a chegada desses novos defensores públicos, nós possamos levar a Defensoria para todas as comarcas do Estado e com isso, então, nós termos o nosso atendimento universalizado aqui em Mato Grosso. Atuando onde o Ministério Público e o Poder Judiciário, nas comarcas onde também atuam. Bom dia, obrigado aí pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, estou aqui sempre à disposição.